Gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre capacidade do empresário, quem pode ser, quem está impedido, situações específicas. Vamos discutir hoje quem vai ser empresário. Essa seria nossa terceira ou quarta, dependendo de como tivesse sido a primeira. Às vezes eu divido a primeira aula em duas aulas, quando a gente fala do histórico do direito empresarial, dependendo também do que foi discutido nas anteriores, a gente pode ter mais, um pouquinho mais espaçado ou não. Depende muito também do interesse dos alunos numa turma presencial. Eu vou, de novo, compartilhar minha tela para que a gente possa acompanhar essa minha exposição. Até porque, nesse caso aqui, a gente já tem jurisprudência, já tem enunciado, já tem situações específicas na lei, fica bem melhor. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Ótimo. Vamos lá. Opa, na verdade, isso aqui é o final, essa aqui é a última das... Então, deixa eu... Individual de empresa, mas vamos falar um pouquinho sobre capacidade. A gente já vai fazendo essa diferenciação também entre exercício individual de empresa e exercício coletivo de empresa, diferenciação entre empresário e sócio, cotista, acionista. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Vamos lá. Queria mudar essa... Não está dando certo, mas eu queria mudar a janelinha de lugar aqui, então vamos tentar, não tem problema. Vamos sem a janelinha. A janelinha fica aí mesmo. Muito bem. Olha só, como as atividades da vida natural da pessoa, da vida civil da pessoa, regra geral é que pode exercer quem for capaz, não pode quem não for. Essa é a regra geral. Então, o Código Civil diz isso muito claro no começo da parte do direito de empresa, onde o artigo 972 deixa claro que pode exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, uma condição positiva, estar em pleno gozo da capacidade civil, e uma restrição, né, não for legalmente impedido. Até aí, tranquilo. Quais são as regras de capacidade? Regra de capacidade, como ordinariamente se adquire com a maioridade, é o que o Código Civil no artigo 5º menciona, né, que ocorre aos 18 anos. Se houver emancipação, essa incapacidade cessa também e a pessoa pode se tornar empresária. Tá? Quem é que não pode ser empresário? As pessoas absolutamente incapazes, exceto aqui na hipótese que a gente vai falar sobre a hipótese de cessação de incapacidade. Tá? Os menores de 16 anos não podem exercer atividade de empresa. Tá? Basicamente, o que a gente tem aqui, como regra, como uma causa extra de obtenção da capacidade é o estabelecimento civil ou comercial, relação de emprego, para o menor de 16 anos, que com isso tem economia própria. É uma situação atípica, mas certamente não é extraordinária. Então, do que a gente está falando? A gente está falando daquela situação em que, por alguma razão, o menor tem a titularidade do estabelecimento e essa titularidade do estabelecimento lhe provê meios de sustento. Tá? A gente vai falar mais sobre estabelecimento numa aula futura, acho que na 6ª aula, se não me falha a memória, mas os exemplos são o fato de ele ter herdado um comércio que seu pai ou sua mãe observava, o pai e a mãe vêm a falecer, e ele acaba sendo o único herdeiro, e em vez de fazer o fechamento e a liquidação dos ativos, resolve continuar tocando sobre... e se isso se torna seu sustento, ele pode pleitear judicialmente que seja declarado a sua capacidade. Ou ele mesmo fez isso, e começa quase que informalmente, né?
às vezes até começa sem propósito econômico, mas ao longo do tempo a atividade vai ganhando vulto. Um canal de YouTube que tem milhares de assinaturas, que agora tem licenciamento, receita de licenciamento. Um desses YouTubers, blogueiros, digital influencers da vida, se for menor, ele pode ter sua capacidade reconhecida mediante sentença emancipatória. Aqui é muito importante a gente fazer a diferenciação que as pessoas leigas não conhecem e que às vezes é objeto de confusão até mesmo em lides societárias, em disputas judiciais, em ações em que se busca redirecionamento de execução, que é a diferença entre empresário e aquele que tem uma participação no capital social, o acionista ou cotista de sociedade empresária. Empresário é diferente de acionista. Se você comprar ações da Petrobras, ações da Vale, ações da Natura, ações do Banco do Brasil, ações de qualquer empresa, você vai ser acionista, mas isso não te torna empresário. Então, como regra geral, os menores e os incapazes podem ser cotistas e acionistas, mas não podem ser empresários. Tá? Bom, a outra hipótese excepcional em que o incapaz pode exercer atividade de empresa, pode tornar-se empresário, é quando ele continuar uma empresa que era exercida enquanto capaz. Aquela situação triste do sujeito que era empresário, tinha uma loja de tapetes bem-sucedida, talvez até uma rede de lojas de tapetes, sofre um acidente de veículo, tem danos cerebrais, não consegue mais tomar as decisões que seriam precisas por conta própria, mas a empresa tem um gerente de confiança, é uma potência, gera bons resultados, tem empregados. As pessoas que se responsabilizam agora por esse incapaz, por essa pessoa que se tornou incapaz, elas podem pleitear ao juiz uma autorização judicial para a continuidade da empresa, né? E aí, se o juiz entender que há relevância social na continuidade da empresa, que é o melhor interesse do incapaz, depois de ouvir o Ministério Público, pode sim dar essa autorização judicial. Tá? E aqui, se a gente olhar o 974, parágrafo 2º, surge uma situação muito interessante para a qual eu preciso colocar um pouco de contexto. É a seguinte: o empresário individual não goza de separação patrimonial entre os bens de sua propriedade usados no exercício de empresa e aqueles não utilizados. Vamos dar um exemplo simples. Loja de tapetes, que a gente está falando, essa loja de tapete foi tão bem sucedida por tanto tempo que permitiu que esse empresário comprasse uma casa na praia, na beira do mar. Uma casa bonita, assim. De bom valor. Ou ele recebeu por herança. Nesse caso é indiferente, mas a casa na praia. Esta casa na praia jamais foi utilizada na atividade empresarial. Nunca foi depósito, nunca foi loja, nunca foi dependência administrativa, é utilizado para o prazer do empresário, da sua família, dos seus amigos, eventualmente. Numa situação normal, no caso de insucesso da empresa, da atividade econômica organizada, daquela loja, e é caso não se consiga pagar os credores, é uma situação de crise, uma situação de crise, esta casa também poderá ser objeto de persecução pelos credores, poderá ser objeto de penhora e poderá ser, uma vez penhorada, levada a leilão para pagar dívidas decorrentes cuja origem é atividade empresarial. Alguém deve estar pensando, tá, mas eu ouvi falar que o empresário individual tem um CNPJ, que não é o CPF dele. Se você ouviu isso está correto, mas é importante a gente lembrar que o CNPJ é um número de cadastro para efeitos de controle tributário. Ele não é atributo indispensável da personalidade e ele tampouco significa automaticamente a existência de uma pessoa distinta. O CNPJ é um
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas para efeito de... Ele, apesar de chamar Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ele também é utilizado por entes não personalizados, pelo empresário. Isso é importante por quê? Por causa da tributação. Esse empresário pode estar submetido a um regime tributário que é para as receitas decorrentes do exercício de empresa, um determinado regime, enquanto que outra renda dele, recebida, por exemplo, com referente a aluguéis de imóveis não vinculados, referente a salário de um eventual emprego que ele possa ter, ele não precisa ser o tempo inteiro empresário, né? Essa renda é tributada de maneira diferente. Então, para esses propósitos, serve a separação contábil, mas a separação contábil não é separação patrimonial, e o universo de bens do empresário responde por dívidas incorridas na atividade de empresa, mesmo aquelas parcelas do seu patrimônio que não tenham nenhuma conexão com a atividade empresarial, como no meu exemplo da casa de praia, se comparada ou se analisada em cotejo com a loja de tecidos. Obviamente, ele se beneficia como pessoa natural, como pessoa como pessoa física, ele se beneficia de exceções de impenhorabilidade absoluta, como da Lei 8.009. Então, a sua residência estará protegida dos credores, mas isso por ser bem de família, local onde reside a família, não por ser dissociada da atividade empresarial. Então, essa é a regra. Aqui, no parágrafo 2º do artigo 974, o que nós temos é uma exceção, porque a lei fala que não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela. Ou seja, se esta casa de praia foi adquirida antes do evento que incapacitou o empresário, se lá na frente a sua loja de tapetes, a sua empresa, a sua atividade econômica organizada de comercialização de tapetes for mal sucedida e não conseguir pagar seus credores, tiver seu estoque penhorado, os credores não poderão chegar nessa casa de praia, porque essa casa de praia é estranha ao acervo da atividade de empresa. Tá? Então, essa é a exceção aqui do parágrafo 2º. Ok? Que mais? Ele pode ser o empresário, mas se tratando de uma sociedade, ele não pode exercer a administração da sociedade. E aí, lembrando, isso não é propriamente uma restrição isso é uma restrição extra. Sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Tá? E, obviamente, aí nós não estamos falando da situação do empresário individual, porque o empresário individual ele pode nomear gerentes, mas ele poderia ser, numa situação de irregularidades, seria, a princípio, ele o representante legal, o encarregado. Ele não pode ser, ele vai ser representado ou assistido, né? Em se tratando de sociedade, a gente tem uma obrigação de que o capital deva ser e manter-se sempre, mesmo em aumentos de capital social, manter-se sempre totalmente integralizado. Isso é relevante para proteger o incapaz na medida em que, nos principais tipos societários, o sócio responde pessoalmente pelo capital subscrito e não integralizado. É a regra na limitada, é a regra na SA. Na SA, pelo menos, na SA, uma regra mais restrita, na medida em que ele responde pela integralização das suas ações e não da totalidade das ações, né? Subscritas e não integralizadas. Mas na limitada, que é o tipo societário corriqueiro, o capital tem que estar sempre totalmente integralizado. Tá? E aqui o 975 trata daquela situação que eu mencionei, que sendo incapaz, você pode ser o titular da empresa, mas você não pode exercer... perdão, desculpa, 975 não é isso. Aqui nós estamos falando da situação em que o representante ou assistente é uma pessoa que não pode exercer a atividade de empresário. Por exemplo, no nosso caso da loja de tapetes, imaginemos que o empresário será representado por seu pai, que também é empresário, mas é um empresário que faliu. Uma das consequências da decretação de falência é a proibição do exercício da atividade de empresa.
até que haja a reabilitação, no caso criminal, ou até que haja a reabilitação. Se explica isso, é um pouquinho complexo, eu explico mais para frente. Tá? Se o seu pai for o representante, não poderá ser não poderá ele capitanear as atividades da empresa, da loja de tapetes. Ele vai ter que nomear um ou mais gerentes com aprovação do juiz. Tá? Então, essas as regras, basicamente, a gente tem sobre capacidade. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre impedimentos. Algumas pessoas, apesar de serem capazes, não podem exercer atividade empresária ou não podem exercer certas atividades, certo tipo de atividade empresária. E aqui eu trago alguns exemplos. Presidente da República, governador do estado, prefeito da cidade, membros do Poder Legislativo que exerçam certas funções. Por exemplo, o vereador não pode exercer atividade de empresa se for membro da mesa, mas pode exercer se for apenas, se não tiver uma função de direção na Câmara de Vereadores. E depende muito da situação específica. Magistrados não podem ser empresários, podem ser acionistas, podem ser cotistas. Um magistrado que consiga fazer sobrar o seu dinheiro, que entre nós não é tão difícil assim, considerando a boa remuneração que os magistrados brasileiros têm, ele pode comprar ações da Petrobras, ele pode comprar cotas de sociedades de propósitos específicos, assim por diante. Membros do Ministério Público Federal, e continua, situações de proibições, né? Leiloeiros não podem ser empresários porque são agentes auxiliares do comércio. E continua assim. Trouxe aqui 2 exemplos, né? A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, diz que é vedado ao magistrado exercer o comércio. Tá? E aí, numa redação confusa, diz que também ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista. Na verdade, quer dizer o seguinte, não pode ser administrador de sociedade comercial. Pode ser cotista ou acionista. Tá? Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Servidor público federal não pode exercer o comércio, mas pode ser acionista, cotista ou comanditário. Comanditário é um sócio do tipo da sociedade em comandita simples ou por ações, muito pouco utilizado, aliás, nada utilizado. Tá? Aqui eu trago uma decisão do CNJ. Foi questionado se um juiz poderia ser sócio em instituição de ensino preparatória para cursos de admissão à OAB e à carreira da magistratura, e o CNJ disse, olha, a LOMAN diz que ele não pode ser empresário ou administrador de sociedade, mas não há vedação para que ele seja sócio. Além disso, a gente tem restrições específicas. Restrições específicas, certas pessoas não podem exercer pesquisa ou lavra de recursos minerais, atividade jornalística, serem proprietários de embarcação nacional, serem proprietários de aeronave brasileira, salvo aeronave de lazer. E eu trago aqui o exemplo. A redação original da Constituição de 88 dizia no seu artigo 176 que somente brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional é que pode fazer a exploração ou aproveitamento do produto da lavra, da mineração. Isto mudou em 1995 para empresas brasileiras ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tem a sua sede e administração do país. Vamos voltar no tempo. A maior parte de vocês, em 1995, não tinha nascido ou era criancinha, mas em 1995 nós estávamos no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo que liberalizou razoavelmente a economia. Então, ele expurgou tudo que existia no que diz respeito à empresa brasileira de capital nacional, ou seja, cujo capital fosse predominantemente investido, aportado por brasileiros. Tá? Então, agora a gente tem empresa constituída sob as leis brasileiras, tem a sua sede de administração no país. 2 coisas aqui. Primeiro,
empresa utilizado no sentido amplo. Acho que o constituinte aqui se referia muito mais a sociedade do que empresa. Corriqueiro é um uso corriqueiro do sentido leigo de empresa. Eu falei para vocês em aulas passadas que há muito isso. Que isso acontece muito. Tá? Isso acontece bastante. Tem um aviso aqui que a rede está ruim. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Já está boa de novo. Então, e só para voltar, e aí, por exemplo, de vez em quando acontece algum acidente com mineração, né? Samarco é uma empresa, é a Samarco, não me lembro de cabeça, mas a gente teve acidente com empresa de capital estrangeiro e a gente teve acidente com a Vale, de capital predominantemente nacional. Do ponto de vista de segurança, o que importa é que essa sociedade cumpra as leis do país. Não interessa de onde vem seu capital, não é? Essa é a grande questão. E os países competem entre si por investimento e eles têm que ser atrativos para investimento estrangeiro. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Outro exemplo diz respeito a empresas jornalísticas. Artigo 222 da Constituição. De novo, o uso de empresa no seu sentido mais amplo, mais leigo. E diz a Constituição que a propriedade de empresa jornalística é privativa de brasileiros natos ou naturalizados ou de empresa construída sob as leis brasileiras que tenham sede no país. Isso mudou em 2002. Antes, não havia possibilidade de que pessoa jurídica fosse acionista de outra pessoa jurídica, tinha que ser pessoa física acionista de pessoa jurídica, mas agora você pode ter uma estrutura societária. Mas ainda tem que ser, mas como a gente vai ver no parágrafo 1º ali, ainda tem que ser uma pessoa jurídica controladora, tem que ter capital nacional, predominantemente nacional, tá? Ao menos 70% do capital social e do capital votante deve pertencer direto ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então, aqui talvez, se não me é uma das poucas restrições de capital nacional que ainda prevalece. Eu trago aqui para vocês algumas questões interessantes. Por exemplo, nessa reportagem do consultor do Conjur, do consultor jurídico, a gente vê uma decisão em que foi feita uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Federal internamente chegou à conclusão que não iria processar o portal Terra, ou, para ser mais exato, a empresa Terra Networks Brasil, porque ela tinha, por ela ter mais de 30% das cotas detidas por sócios de outros países, porque entendeu que o portal Terra Networks, apesar de ter notícias, apesar de trazer notícias, não era uma empresa jornalística e de radiodifusão sonora. Então, o voto vai no sentido de que empresa que atue como portal de conteúdo na internet não pode ser tratada de forma equivalente a jornais, emissoras de rádio e televisão, dada a sua especificidade e o fato da internet ser um ambiente descentralizado e sem fronteiras. O que a gente pode ter também são outras restrições que versem indiretamente sob controle de sociedades empresárias. A aviação era, até cerca de 1 ano e meio atrás, a aviação era um desses casos. Havia uma restrição de capital estrangeiro. Até março de 2016, a participação do capital estrangeiro no controle de sociedades, no capital de sociedades brasileiras, linhas aéreas, empresas aéreas, era de no máximo 20%,
A partir de março passou a ser de 49%, por uma MP que não foi votada, ou seja, por um tempo se permitiu 49%, mas a MP caducou. E eu estou colocando aqui para vocês a foto do David Newman, que é o fundador e por muito, não sei mais se é, mas por muito tempo foi o principal acionista da Azul Linhas Aéreas, e ele é um brasileiro por acaso. Ele é um brasileiro nato, então ele conseguia ter o controle antes de 2016 da Azul, mas ele é um brasileiro por acaso, porque a vida inteira dele foi feita nos Estados Unidos. Ele é filho de americanos que faziam missionários americanos, né? Protestantistas, evangélicos, batistas, eu não sei bem, mas ele nasceu no Brasil por acaso e, por ter nascido no Brasil, era brasileiro sem praticamente ter nenhum laço, não fez a sua vida profissional, não adquiriu seu capital. Ele era o fundador da JetBlue americana. Isso eu falo não como crítica ao fato dele poder ter se tornado fundador, mas muito pelo contrário, como exemplo de que não faz nenhum sentido restringir capital estrangeiro que queira trabalhar no Brasil e aumentar concorrência e competição. Ok? E, aliás, e agora a pandemia, obviamente, está afetando tudo. Então, a gente teria o quê? Aqui tem uma notícia do histórico do que aconteceu, que o presidente Michel Temer, em dezembro, liberou 100% de capital estrangeiro em aéreas. E tão importante quanto que a exposição de motivos da medida provisória, que depois virou Lei 13.842, que permitiu que o transporte aéreo fosse feito por autorização dada à empresa constituída de acordo com as leis brasileiras, independentemente da origem de seu capital. Mas tão importante quanto permitir que empresas brasileiras tenham capital estrangeiro é permitir que empresas estrangeiras de capital estrangeiro operem no território nacional. E isto era uma proibição absoluta até meados de 2019. Tá? Levava a situações esdrúxulas do tipo uma empresa europeia que quisesse fazer um voo, sei lá, Madrid, Recife, São Paulo, ela poderia deixar passageiros europeus ou embarcados na Europa em Recife, mas teria que voar com todos os espaços vazios entre Recife e São Paulo, porque ela não podia fazer rotas exclusivamente domésticas. Então, ela teria passageiros embarcados em Madrid, alguns sairiam em Recife, outros sairiam em São Paulo. Mas ela não poderia usar esses espaços vazios para comercializar, para oferecer mais uma opção de trecho aéreo Recife-São Paulo. Isso ela não podia fazer. A primeira empresa que conseguiu essa autorização foi a Globalia, né, que é a holding da Air Europa, mas depois a Air Europa teve problemas financeiros lá na Europa mesmo e não conseguiu implementar esses trechos domésticos. Depois a Flybond, a Argentina, pediu, mas o fato é o seguinte, até hoje você não consegue. Até hoje não dá para fazer... já dá, mas até hoje não conseguimos ter esses trechos domésticos sendo feitos por empresas estrangeiras. E a mesma coisa, e a gente fica pensando, mas estamos protegendo empregos brasileiros. Isso é uma bobagem, porque desde que haja reciprocidade, por que a Latam não pode fazer um voo São Paulo, Lisboa e Madrid, e entre Lisboa e Madrid pegar passageiros? É bom para todo mundo. Concorrência é bom, concorrência é saudável, concorrência importa. Tá? Concorrência só não é bom para quem já está estabelecido no mercado, mas para o consumidor ela é ótima. E aí, não é exatamente relacionado à capacidade, mas eu queria falar com vocês, para a gente terminar essa nossa conversa de agora, sobre o curioso artigo 978 do Código Civil. O artigo tem a seguinte redação: o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, ou qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Que basicamente está dizendo o seguinte: o marido que seja empresário pode alienar
sem consentimento, sem outorga uxória, os bens que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real e vice-versa. A esposa empresária também pode fazer a mesma coisa. Bom, o problema é que não existe separação patrimonial. O problema que eu já falei com vocês é que não existe separação patrimonial entre patrimônio da empresa e do empresário. Então, primeiro problema, como definir qual bem integra o patrimônio da empresa? E se existirem bens imóveis que integram a empresa, outros que não? O que isso significa para os credores? Na prática, deixa eu falar para vocês, eu conversei já com alguns notários, nenhum cartório vai fazer essa escritura sem autorização do cônjuge. Porque o cartório tem muito medo que recaia responsabilidade sobre eles. Então, na prática, nenhum cartório vai fazer. Mas a doutrina disse coisas diferentes, né? Então, disse que isso não, que o empresário pode, desde que tenha feito na matrícula do imóvel, por exemplo. E o principal problema é imóvel. É claro que carros, essas coisas acaba se conseguindo vender sem problemas. Mas principalmente a questão imóveis, em função das restrições que a gente tem, alienação de imóveis quando existe casamento, né? Desde que, a ideia da doutrina é que desde que exista uma autorização, uma averbação prévia, essa também assinada pelo cônjuge, à margem da matrícula do imóvel, dizendo que o imóvel pertence ou está afeto à atividade empresarial, poderia-se fazer essa alienação. É isso que saiu da Jornada de Direito Comercial do STJ, o enunciado 58 da segunda jornada. Como eu falei para vocês, na prática, isto acontece pouco. É até muito interessante que essa é uma área que direito empresarial se interrelaciona com direito de família, porque tanto no que diz respeito à situação de marido que de cônjuge, que é cotista, acionista, quanto naquela que é empresário, como fica o patrimônio empresarial quando de um eventual divórcio num regime onde haja comunhão total ou parcial de bens. Então, essa é uma área muito interessante que dá bastante trabalho, inclusive, que tem bastante trabalho. Tá? Então, sobre capacidade, sobre quem pode ser empresário, era isso que eu tinha para conversar com vocês, e eu acho que a gente conseguiu explicar quem pode ser, quem não pode ser, e algumas restrições que existem, e acima de tudo, talvez o mais importante, é a diferenciação entre empresário e acionista e cotista. São figuras jurídicas que muitas vezes podem ser a mesma pessoa, mas como regra, mas são distintas. Tá? E aí a gente vai... E tem desdobramentos, porque a gente vai falar sobre poder de controle, sobre mais para frente, quando falar em societário, sobre poder de controle, as situações em que o cotista é também o administrador da sociedade. Então, vamos falar, mas lembrem que são situações jurídicas e figuras jurídicas distintas. Empresário é aquele que exerce a atividade de empresa. Acionista ou cotista é aquele que é proprietário de parcela do empresário, de sociedade empresária específica. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobre societário, e a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de trabalhar com casos concretos, e eu vou ficando por aqui. Eu vou fechar a nossa aula, desejando um grande resto do dia para vocês todos. Tá legal? Valeu, gente!